Aleluia, louvado seja o Senhor nosso Deus, por nos conceder mais uma rica oportunidade. Já saúdo a você, Pai seja contigo, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador, que nós vamos dar início mais uma boa reflexão. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Então vamos que vamos. E o nosso tempo é muito precioso, então vamos aqui aprender da Santa Palavra e nós vamos meditar em João 16:33. E eu já peço com muita gentileza aqui para a irmã Miriam fazer a leitura desse versículo, João 16:33, e você acompanha, aprenda da Santa Palavra do nosso Deus. Aleluia. Amém. Pai seja convosco. João 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Quem foi que disse? Jesus. Jesus, ele o que? Eu vos tenho dito estas coisas, então, para que em mim tenhais paz. Muito importante. Jesus, ele consolou os seus discípulos, dava-lhe palavras de conforto para que eles pudessem ser encorajados. Jesus, ele era um bom líder. E Jesus, com certeza, foi o melhor líder de todos. E ele é o melhor líder de todos, porque ele é o que? Cabeça da igreja. Então Jesus, é interessante as escrituras que mostram que Jesus, ele deu a vida por causa da igreja. E assim os maridos também devem amar suas mulheres, como Cristo amou a igreja. Louvado seja o nosso eterno Deus, possamos dar a ele honra e glória e possamos exaltá-lo. Então, muito importante para você meditar, Jesus encorajava. Jesus, sendo líder, ele encorajava o seu discípulo, dizendo: eu vos disse, através das palavras de Jesus, os discípulos sentiam-se consolados. Jesus disse para que eles tivessem o que? Paz. O que é paz? Tranquilidade. É um estado de serenidade, é um estado na qual a pessoa sente-se bem, bem-estar. Então Jesus disse que o que nós temos no mundo, irmã Miriam? Nós temos paz no mundo? Nós temos aflições, nós temos problemas, nós temos ali algumas dificuldades e temos também algumas coisas para resolver. De fato. Então, no mundo nós temos aflições. Eita. No mundo nós temos aflições, mas Jesus, diante disso, nós dizemos: como assim? Então, se a gente tem as aflições, por que nós estamos no mundo? Por que Deus permite nós estarmos no mundo? Por qual motivo? Então, Jesus, o que? Jesus, ele veio para o mundo, ele esteve no mundo. Jesus, ele foi um homem, ele foi 100% homem e o que mais? E 100% homem. Então, nada de dizer que ele era 100% Deus. Essa doutrina, nós, a Igreja de Deus, a reputamos bem. Jesus foi 100% homem e 100% homem. Então, Jesus, ele foi homem em natureza. Então, o que Jesus ele possuía? Ele possuía o quê? Possuía um bom caráter. Ele era filho de Deus, o segundo Adão, homem de carne e osso, para assim mostrar um exemplo de obediência. Nós observamos, Deus criou o seu filho para que assim ele pudesse ser rei, ser o segundo Adão. Então vamos mais. Jesus, ele diz: tende bom ânimo. Então, porque eu venci o mundo. Amém.
Jesus venceu o mundo. E você pode até dizer, mas Jesus era Jesus. Então, Jesus venceu o mundo, eu não tenho capacidade nenhuma. Então, Jesus, quando a gente diz assim, Jesus, quando a gente fala assim, olha, nós temos que obedecer a Deus, Jesus, ele não pecou. E as pessoas dizem, você quer comparar nós com Jesus? Jesus era Jesus. Então, Jesus, ele não pecou porque não era para ele pecar mesmo. Então, as pessoas dizem isso, que como nós tivéssemos que pecar, então, a mesma forma, o mesmo Deus que Jesus servia, nós podemos servir. O mesmo Deus que Jesus obedeceu, nós também podemos obedecer. Ou seja, nós nos mantermos na linha, louvado seja o nosso Deus. Então, irmã Miriam, então sobre esse assunto aqui, o que você também agrega para nós? Amém. Muitas vezes as pessoas se encontram ali abatidas, né, passando por algum problema, e é comum ao ser humano achar que as coisas estão demorando para se resolver, que estão ali muito cansados, que as coisas não estão dando certo. E isso faz parte das aflições que Jesus disse que nós iríamos passar. E às vezes as aflições também vêm pelo amor que nós temos ao nome do nosso Deus, né? E nós temos que estar cientes de que essas aflições, elas serão passageiras, porque o nosso foco maior é e deve ser a vida eterna, né? E quando nós temos em mente isso, nós sabemos que essas aflições que nós passamos são leves e momentâneas, né? E daqui a pouco elas deixarão de existir, porque nós estaremos num reino, né, de paz, de amor, de harmonia, juntamente com o nosso Deus. E nós temos que ter isso como foco, né? Tudo que nós passamos agora vai ter uma solução em algum momento, e nós temos que confiar no nosso Deus, confiar também que Ele é conosco, que Ele irá nos ajudar, porque Ele sempre tem nos guardado, né? E o tempo de Deus, Ele é perfeito. Então, as coisas que nós passamos, nós podemos entregar nas mãos do nosso Deus, e em algum momento ali, essas aflições terão um fim, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o momento certo de fazer as coisas com a nossa vida, Ele sabe o nosso futuro e sabe o que é melhor para nós. E tem um Salmos muito interessante, que se encontra em Salmos 103, do versículo 13 ao versículo 17, que diz: Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Porque Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, seus dias são como a erva, como a flor do campo que assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. 17. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Esse versículo 17 diz que as misericórdias do Senhor são desde a eternidade até a eternidade, ou seja, elas se renovam a cada dia. As misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas, e nós temos que ter esse foco, né? Assim como a nossa vida ali é como uma erva, né? Como uma flor do campo que, passando o vento, ela logo some, né? Sai daquele local. Assim nós temos também que entender que é assim a nossa vida, e os problemas também na nossa vida são assim. Os problemas, eles não duram para sempre, né? Em algum momento, assim como alguns momentos da nossa vida também não duram para sempre, né? Os problemas não estarão lá sempre na nossa vida. Em algum momento eles irão cessar, e nós temos que ser pacientes e confiar na misericórdia do Senhor.
Amém, de fato, graças a Deus. E vamos continuar com outras referências bíblicas. E aqui, pedir por gentileza, a irmã Miriam vai fazer as leituras abençoadas. Nós temos o quê? João 14, 27, leia para nós. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Muito importante o que Jesus ele disse, ele deixava o quê? A paz. A paz, muito importante. Então, Jesus ele deixava a paz. Então, ele dava o que? A paz. Então, do hebraico shalom. Então, Jesus ele dava a paz. Ele disse que não dava como o mundo a dá. Então, muito importante, porque o mundo não tem paz, então é diferente. Observamos, Jesus disse, para nós sermos bom ânimo, nós devemos ter o bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, em Jesus, ele nos dá o que? Da sua paz. Então, em Jesus, nós temos paz. No mundo, nós temos paz? Não. No mundo, nós temos aflições. Mas em Jesus nós temos o que? Paz. Nós sentimos-nos aliviados, sentimos-nos confortados. E diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, não ter medo. Nós não devemos ter medo diante das circunstâncias nesse mundo. Diante das aflições que vêm, que nos desanimam, que nós pensamos em desistir, que vem pensamentos negativos, nós não podemos desanimar. E nós temos mais, primeira carta de João 4:4. 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém. Então, bem interessante de nós vencermos falsos mestres. Muito importante. Maior é o que está em nós do que o está no mundo. Então, muito importante, corrobora o entendimento nisso, que nós devemos ter a fé, ou seja, o nosso Deus está conosco, Jesus está conosco, que nós podemos vencer. Ou seja, nós temos o ânimo, muito importante. E nós também temos a primeira carta de João 5:4, leia para nós. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Para ser nascido de Deus, então nós observamos, para ser nascido de Deus tem que obedecer a sua palavra, conforme Jesus ele bem disse, e nós observamos todo aquele que é nascido de Deus vence o que? O mundo. Nós temos sim a capacidade de vencer o mundo quando nós recebemos a palavra de Deus, conforme está escrito, de novo sois o que? Gerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, pela palavra de Deus que é viva e permanece para sempre. Então, aleluia, muito importante que você obedeça a palavra de Deus. Muito importante que você adquira o entendimento e nós vamos entender a palavra do Senhor. Então, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, o que faz nós vencer o mundo é a nossa fé. Então é a fé, a certeza. Quando nós temos a certeza, nós temos confiança. Quando nós temos confiança em algo, nós somos capazes de ir, capazes de avançar. Ou seja, a dúvida ela destrói. Quando é que nós temos dúvida em algo, nós agimos, nós deixamos de agir. Você diz, eu não vou fazer isso porque não adianta, eu não sei como é que vai ser. Então você fica na dúvida e você não age. Então a falta de fé ela destrói, ela acaba, ela faz com que nós fiquemos o que? Estacionados. E nós temos que ter uma certeza. Em relação a Deus, nós temos que estar prontos, saber em quem nós temos crido, saber sobre a palavra do Senhor.
E nós também temos outras, a demonstração, João 14:1. Vamos que vamos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Amém. Não se turbe mais uma vez. Crê em Deus e crê em Jesus. Amém. E nós temos também aqui mais outra palavra abençoada, João 15:18-21. Vamos que vamos. Amém. Entendendo a palavra do Senhor. João 15:18-21 para nossa meditação. Louvado seja o Senhor. Se o mundo vos odeia, sabeis que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria, como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos liberteis do mundo. Por esta razão, o mundo vos odeia. Recordai-vos as palavras que eu vos disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Amém. Jesus disse algo bem interessante. Então, Jesus disse sobre aqui o mundo. Então, algo que a gente observa, o versículo 18 para reforçar: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Então o mundo odiava quem? Jesus. Mas como é que pode odiar Jesus? Sim, odiou. Inclusive Jesus, ele foi morto. E o 19 diz: se fosses do mundo, ele vos amaria. Então quando nós somos odiados pelo mundo, por que é? Porque nós estamos fazendo certo. Quando nós seguimos a Jesus, nós somos perseguidos. As pessoas falam mal de nós. As pessoas se opõem a nós. E é muito importante. Vamos dar continuidade. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão o mundo vos odeia. Então Jesus falou isso para os discípulos. E da mesma forma nós somos escolhidos o quê? Do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos o que do mundo. E também o mundo não está em nós. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Então, o verdadeiro servo e discípulo de Jesus é dessa forma. Ele está no mundo, mas o mundo não está nele. Ele o quê? Ou seja, ele também não é do mundo. E é muito importante nós reforçarmos a palavra do Senhor, de nós entendermos a cada dia. Louvados de Deus. Nós também temos Atos 14:22 falando de ânimo. Atos 14:22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém. Então, um discípulo, nós observamos ali, estava se confirmando o ânimo dos discípulos, ou seja, para eles terem força. Então, exortando a permanecer na fé. Nós temos que permanecer na fé. Se a tempestade vem em momentos turbulentos, nós temos que permanecer na fé. Então, nós temos que agarrar a fé e segurar. Fé, eu só vou se for com você. Então é dessa forma, você agarra a fé e vai para onde ela vai. Então, e não se distancie da fé. Ou seja, é através de tribulações que a pessoa entra no reino de Deus. Conforme o bem-aventurado Rabino Jesus diz que a gente entra no reino de Deus o quê? Sem força ou com força? Com força. Então nós entramos e nós temos que ter o ânimo. O ânimo é o quê? O que é o ânimo? É a pessoa ter a força, ter a vontade, ter a alegria de servir a Deus, de continuar na batalha e assim de seguir nessa jornada. Nós temos Apocalipse 12:11 para nossa meditação.
E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Amém. Louvado seja Deus. Então esses santos dizendo que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e diz, não amaram as suas vidas até a morte. Amém. Das pessoas não amaram as suas vidas, dedicaram-se a Deus, e é muito importante a renúncia. Jesus ele falou de renunciar tudo o que tem para seguir ele, e dessa forma nós devemos fazer para ter um bom empreendimento diante do nosso Deus. Aleluia! Então, muito importante esse tema, muito importante você obedecer ao Deus Altíssimo. Glória ao Senhor nosso Deus. Muito importante esse tema que a gente reflete para a gente sempre obedecer a Deus. Então, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você ter acompanhado esse tema. Deus abençoe a sua vida e você continue firme louvando ao Senhor nosso Deus, dando a Ele sempre honra, dando a sempre glória.